tudo bem? Hoje eu tô aqui para gravar um vídeo bem especial que é sobre estrangeiros em terra amiga. No meu caso, foi terra amiga. Como todos sabem, ou não todos sabem, eu não sou brasileira, eu nasci no Uruguai e com 9 anos meu pai veio para o Brasil e nós fomos morar na fronteira do Brasil e logo depois nos mudamos para o Brasil, numa cidade que chama Jaguarão. Nós morávamos em Rio Branco e nos mudamos para Jaguarão. Eu nasci na cidade de Melo, no departamento de Cerro Largo, no Uruguai. E como eu falei, até os 9 anos eu morei lá. E com 9 anos nós viemos para o Brasil e eu fui fazer a quinta série, a quarta série da escola, já na cidade de Jaguarão. Então, assim, a minha experiência como estrangeira no Brasil foi muito positiva, porque o Brasil me recebeu de braços abertos, nos receberam super bem, as pessoas foram muito educadas com a gente, super educadas e sempre muito prestativas a nos ajudar e nos ensinar o que a gente não sabia. Só que eu era criança, né? E toda criança com 9, 10 anos passa um pouco de dificuldade, porque já tá passando por uma transformação nada na vida. Do corpo, da mente, de tudo. E aí muda para um país, deixa tudo, um país que não conhece ninguém, que não conhece nada. Então, assim, o idioma foi um dos problemas. A cultura chocou, porque o Uruguai é um país mais rígido, ele tem algumas normas diferentes em relação à escola, é bem mais rígido, é diferente do Brasil. O Uruguai você tem um respeito muito grande pelos professores. No Uruguai as meninas não andam de maquiagem até uma certa idade. Hoje, claro, já mudou, mas na minha época existiam algumas regras para ser seguida. Uniforme, nem pensar em entrar na escola sem uniforme, que existe um uniforme padronizado para todas as escolas do país, usam o mesmo uniforme, que é uma túnica com um laço enorme, assim, uma coisa assim bem ridícula, mas tá bom. Então, minha dificuldade foi a questão do idioma e da cultura. Vamos falar do idioma um pouco. O idioma, o português é uma língua fácil, porque é bem parecido com o espanhol, e a gente assistia desenho animado e a gente ia aprendendo. Só que a gente passou uns perrengues danados, assim, na escola. Eu lembro que a professora falava assim, ditava alguma coisa e complete. E eu já escrevia complete, mas eu não entendia muito bem o que ela queria dizer com isso, não. Aí ela falava assim, no Brasil existem vários climas, pontinhos. Ai, meu Deus do céu, pontinhos, o que é isso? Eu pensava, escrevia pontinhos. Passava um pouco, ela repetia em outra frase, pontinho. Eu falei, mas essa mulher tá falando tanto desses pontinhos, o que isso quer dizer? E eu não entendia, e eu tive um pouco de dificuldades com os professores que eu peguei, eles não foram tão dedicados. Até por se tratar de uma fronteira, tinha muitos alunos de outras escolas, da cidade fronteiriça, que estudavam ali, então as professoras não se dedicavam tanto. Quem ensinava mesmo e ajudava mesmo, os colegas são o máximo, do mesmo jeito que eles debocham e riem, eles ajudavam. Outra coisa que era muito difícil pra mim, como ditava muito, fazia ditados, e eu me lascava nesses ditados, por exemplo, no Brasil, tal e tal coisa, não sei o quê. Aí a professora falava, ponto, nova linha, travessão, parágrafo travessão. Ai, meu Deus do céu, eu falava, que é isso, meu Deus, parágrafo, travessão, eu não entendia isso. E aí meus textos ficavam péssimos. Resultado, aquele primeiro ano que nós viemos para o Brasil, eu e minha irmã, infelizmente a gente reprovou porque a gente não conseguiu se adaptar, a língua nos matou, assim, a gente não conseguiu fazer as provas, a gente entregava em branco e as professoras falavam, você não fez nada, eu falei assim, eu não sei entender. Então, acho que aquele primeiro ano foi realmente pra gente, meu pai não nos deixou nem um ano fora da escola, desde o primeiro ano que nós nos mudamos para o Brasil, vocês vão para a escola, vocês vão aprender. E realmente criança aprende muito fácil, muito rápido. Então, assim, culturalmente, a gente teve um pouquinho de dificuldade também. Como eu falei, a gente usava roupas mais cobertas, a gente usava muita saia comprida. A gente assim, o estilo do brasileiro é todo style, eles são todos despojados, as crianças, as meninas, a gente era mais fechada, eu e minha irmã. Então, assim, a gente teve um pouco de dificuldade com a situação da cultura. Mas as amizades, nossa, foram muito gratificantes, os colegas da escola. Eu lembro que a gente entrou numa escola, a segunda escola que a gente estudou, que a gente era o centro das atenções. As pessoas falavam assim, das estrangeiras, porque a gente falava errado, falava rápido, o rápido ainda se mantém, falava muito
espanhol e português misturado e as palavras erradas, e as pessoas, a gente virava o centro das atenções. Na hora do recreio, era todo mundo na volta da gente perguntando, questionando, e a gente tentando entender o que falava. E foi divertido, assim. E as crianças, por natureza, elas pegam muito rápido. Então, no segundo e terceiro ano consecutivos, a gente já conseguiu desenvolver um dialeto ali que as pessoas já não se entendiam. Eu, particularmente, fui uma das... nós éramos 6 na família, minha irmã pequenininha era nascida no Brasil, então ela não tem problema com sotaque. Mas todos os integrantes, minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã, eu fui uma das que mais perdeu o sotaque, assim. Eu ainda mantenho a rapidez e a aceleração, já perceberam, mas eu consegui perder. Se eu não falo para as pessoas percebem que eu tenho um quê de gaúcha, mas não desconfiam que eu sou estrangeira. E o gauchês é por causa das raízes do idioma português que eu aprendi no Rio Grande do Sul. Então eu dou uma puxada pro gaúcho mesmo. Mas agora, depois eu morei em Campo Grande, aí dei uma puxada pro Mato Grossense, agora tô em Goiás, dou uma puxada pro goiano, então tô uma mistura danada. E o espanhol ainda está enraizado, que é a rapidez, a aceleração e atravessando as palavras, isso eu sempre mantenho. Mas enfim, vamos falar um pouco da legalidade. O Brasil é um país extremamente aberto para estrangeiros, especialmente tratando do Mercosul. E o Uruguai é um dos países do Mercosul. Então, por esse motivo, a gente não teve dificuldade. A gente demorou a conseguir a documentação. Quando você entra no Brasil, você solicita uma documentação de permanência, que se chama, ou uma nacionalidade, uma transferência de nacionalidade. No nosso caso, nós pedimos uma documentação de transferência. De permanência. Então, nós podíamos permanecer no país, mas nós não seríamos brasileiros, nós continuaríamos sendo uruguaios. Isso demorou em torno de 4, 5 anos para chegar. Durante esse período, nós de 3 em 3 meses tínhamos que ir até a fronteira e renovar o visto, que se chama, a autorização de permanência no país. Então, de 3 em 3 meses, nós íamos na fronteira, renovávamos o visto, voltávamos, e aí sim, isso fizemos durante 5 ou 6 anos, eu não me recordo quanto tempo demorou. Quando chega uma documentação diferente, que é essa daqui, que é a identidade, eu coloquei uma tarja no documento, que se chama Cédula de Identidade de Estrangeiro. Ela é igual a dos brasileiros, igual assim, ela tem a mesma autonomia que um brasileiro, só que ela tem uma data de validade, a minha inclusive já está para vencer, e eu tenho que me apresentar na Polícia Federal de 6 em 6 anos, de 10 em 10 anos, para eles verificar se está tudo certinho, se meu cadastro está tudo certinho, se houve alguma mudança em minha vida, como por exemplo, eu me casei, aí eu tive que comunicar, se existe algum antecedente criminal, se eu cometi algum crime no país, eles vão fazer todo esse rastreamento. Então, esse é um documento de permanência. O que eu não posso fazer? Eu tenho autorização para permanecer no país, eu tenho direito à saúde, à educação, eu fiz faculdade, eu vou para os hospitais se precisar. O Brasil está disposto a oferecer tudo para um estrangeiro. Só que eu não sou brasileira, então por esse motivo eu não posso me candidatar a qualquer a órgão público, eu não posso fazer concursos públicos e eu não posso votar, nem ser candidata à votação, eu não posso me eleger para nada. Então, porque eu continuo sendo uma uruguaia com visto de permanência no país. Então, esse aqui já é permanente, eu não preciso ficar renovando, eu só vou até a polícia de anos em anos para mostrar minha ficha cadastral, tudo certinho, e eu continuo vivendo. Uma das minhas preocupações do Brasil sempre foi a previdência privada, porque eu trabalho desde os 16 anos no país, e eu sempre contribuí para a previdência. Mas assim, é algo muito novo para eles. Quando eu vou no INSS, eles sempre falam que aparentemente não, que eles não têm nenhuma indício de que eu não vou poder me aposentar no país. Aparentemente, para eles entendem que não há nada que impeça o estrangeiro, se ele tenha feito as contribuições corretas, de se aposentar no país. Mas é algo que eu ainda vou dar uma estudada, vou dar uma pesquisada e vou me certificar disso. Então, assim, o Brasil foi um país assim que eu tenho muito agradecimento pelo que ele fez por mim e pela minha família. Um país que nunca me fechou as portas para nada. Eu entrei na universidade pública e me formei em universidade pública. Quando precisei da saúde, do jeito que o Brasil é para todo mundo, foi para mim. Eu consegui o meu emprego, meu primeiro emprego foi no Brasil, eu tenho minha carteira assinada no Brasil, as oportunidades vieram no Brasil. Então, assim, eu sou muito grata a esse país. A não ser quando a Copa do Mundo acontece, que aí eu dou uma puxadinha pro Uruguai, mas esse é só porque eles são menores. Mas eu amo o Brasil, então quando o Brasil joga contra outro país, eu torço pelo Brasil.
Quando joga com o Uruguai, eu dou uma puxadinha pro Uruguai, mas se o Brasil ganhar também eu fico satisfeita, eu não tenho nada contra, eu amo os brasileiros, eu me casei com um brasileiro, minha filha é brasileira, então assim, eu acho esse país um país maravilhoso para se viver, apesar dos problemas políticos, sociais e tudo que a gente enfrenta. Acreditem, existem países passando por coisas bem mais complicadas que o Brasil. O Brasil é rico, o Brasil é saudável, o Brasil é amigo, é companheiro, então assim, é um país maravilhoso para se viver. E hoje eu continuo com o direito de permanência no país, eu ainda não... Eles me ofereceram, quando eu me casei, a oportunidade de renunciar à nacionalidade uruguaia e ser brasileira, uma documentação específica para brasileira, uruguaia mais brasileira, e não ser mais uruguaia, minha documentação ser brasileira, ou eu fazer uma dupla nacionalidade. E essa dupla nacionalidade eu deveria demonstrar alguns bens do país, que eu tinha algum patrimônio no Uruguai, mas eu vivia aqui, ou que eu vivia aqui tinha patrimônio lá. Enfim, a dupla nacionalidade ela é meio complicadinha, não é tão fácil assim. E eu não consegui, eu nem corri atrás, falei assim, não, eu quero continuar sendo permanente, só permanente. Agora eu vou ver se eu consigo ter dupla nacionalidade, porque a gente sempre sente necessidade de estar melhorando no país que a gente está. Então, quando você tem dupla nacionalidade, eu não sei como funciona a questão do voto, mas pelo menos alguns direitos, talvez em relação ao concurso público, porque existem alguns concursos que dizem para brasileiros naturalizados ou estrangeiros naturalizados ao país e autorizam esse tipo de situação. Hoje eu tenho a minha identidade do Brasil, minha identidade do Uruguai, essa é a do Uruguai, as duas minhas, essa não é com chip, essa é com chip. Então eu consigo fazer tudo no Brasil, no Uruguai, eu voto no Uruguai, mas eu permaneço no país que eu vivo, que é o Brasil e que eu amo. Eu amo o Uruguai, mas hoje, se você me perguntasse se eu voltaria, eu acho que não, porque o Brasil foi um país tão bom pra mim, e eu constituí a minha família aqui, e eu não tenho nada a reclamar do Brasil. Eu acho que tem muitas coisas a ser mudadas no país, mas eu acho que ele é um país que oferece muito para os estrangeiros. Então, assim, você que é estrangeiro e vive no Brasil, tenho certeza que tem a mesma opinião minha. E você que está pensando em vir para o Brasil, analise a possibilidade de você vir, sim, porque é um país que vai te receber de portas abertas, vai te ajudar, vai te apoiar. Eu não recebi discriminação nenhuma. Eu sei que existem algumas pessoas que recebem, que falam, especialmente os nigerianos, pessoal que vem desses países assim mais africanos. Tem a situação do racismo, tudo bem, eu concordo, mas eu não tive isso. Eu tive um pouquinho de bullying, mas aqueles bullying bem infantis, da época da gurizada, repetindo o que a gente falava errado, só. Mas de afeto, amizade, acolhimento, o Uruguai nunca, o Brasil nunca se negou a nos prestar nada. Sempre nos apoiou, nos ajudou, nos incentivou a tudo que a gente quisesse fazer. Por isso eu sou muito grata ao Brasil e às pessoas que vivem nele. A vocês que vivem no Brasil e recebem bem os estrangeiros aqui. Então é isso, gente. Tomara que vocês tenham gostado desse vídeo, que conheceram um pouquinho melhor a vida de um estrangeiro, como ele vive e sobrevive no Brasil. E compartilhem o meu vídeo para outras pessoas conhecerem também essa realidade. Curtam o vídeo, comentem se vocês têm algum comentário. E inscrevam-se no meu canal, que tá aí. Eu tô postando vídeos toda semana. E venham me conhecer um pouco melhor e conhecer meu trabalho também. Tchau, até o próximo vídeo.